Graça e paz, irmãos, bom dia. Que bom que você está recebendo essa mensagem, porque esse é o nosso bom dia com paz, irmãos. E eu tenho uma palavra de Deus para essa semana na sua vida. Lembrando que estamos agora de terça e quinta com uma palavra para te abençoar, irmãos. E a palavra dessa semana é: a tua conquista é do tamanho do seu sonho. O texto é de Números 13, verso 30 a 33, que diz assim: Então Caleb fez, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos aminosamente e apoderamos dela, porque bem podemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Bem vimos ali filho de Nefilins e os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como os gafanhotos. Assim éramos aos seus olhos. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra, irmãos. A tua conquista depende do teu sonho, ou é do tamanho do teu sonho, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos uma terra prometida, irmãos. A terra prometida simboliza duas coisas: o céu e os nossos sonhos ou projetos pessoais, irmãos. Então, o Pai Celestial tem, irmãos, é sonho para nós. E esses sonhos são apresentados pela promessa de frutos gloriosos nos céus. Agora entenda outra coisa. Vivemos num deserto rumo à terra prometida. Serve para tratamento e preparação, irmãos. Então, todos nós estamos transicionando a alguma área da nossa vida que é deserto, irmãos, para a terra prometida. Porque Deus está tratando, irmãos, as áreas da nossa vida. Mas entenda o seguinte: todas as vezes que queremos alcançar algo, precisamos avaliar o que impede, irmãos. O que está faltando? Veja, se admitimos que temos um potencial, que podemos, irmãos, e temos capacidade vinda de Deus, por que ainda não temos desenvolvido todas as nossas conquistas? Ou por que não conquistamos tudo ainda que Deus nos prometeu? O que está faltando? O que nos impede da gente, irmãos, fazer com que os nossos sonhos se realizem? Eu queria falar hoje sobre 4 coisas, irmãos. A primeira é o espírito que impede. O que é isso? O principal causador do relatório negativo e da não entrada na terra foi o espírito. Mas que espírito? O espírito do medo, irmãos. O espírito da dúvida, o espírito da covardia, o espírito da falta de fé. Números 14, 23 e 24 fala assim: Não verão a terra de que jurei a seus pais, nem daqueles que me provocaram haverás. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou seguindo-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá por herança. Veja, o Senhor falou que em Caleb tinha outro espírito, irmãos. 12 príncipes, 10 tiveram espírito de medo, espírito de dúvida, espírito de covardia, irmãos, falta de fé.
E tudo isso impede, irmãos. E olha, talvez sobre sua vida esse espírito tenha chegado, mas ele precisa partir em retirada para que os seus sonhos e os sonhos de Deus sejam realizados. A segunda coisa é o lixo na alma, irmãos. As centenas de anos de escravidão impediram na mente dos judeus uma visão negativa e derrotista. O que é isso? Eles saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles, irmão. Tem muito lixo na nossa alma que nos impede de viver os sonhos de Deus e os nossos sonhos. A gente saiu do mundo, saiu, irmão, das trevas, mas muitas vezes as trevas e o mundo estão dentro de nós. E aquele povo tinha saído do Egito, passado vários anos, mas o Egito estava impregnado dentro deles. Outra coisa que impede, irmãos, de vivermos os nossos sonhos e os sonhos de Deus é a força do argumento negativo. No texto da mensagem, irmãos, a gente vê que em um versículo resume todo o potencial da conquista, enquanto os demais são usados por aqueles que se acovardaram. O que é isso, irmãos? Um versículo só ele disse, olha, a terra é boa, a terra é nossa, a terra mana leite e mel. E o restante dos versículos, irmãos, foi só relatório negativo. Tem muita gente, irmãos, que tem facilidade para enxergar o lado negativo e não enxergar o lado positivo das coisas. Tem muita gente que tem facilidade de ver, irmãos, as impossibilidades ao invés de trazer solução. É mais fácil para muitos, irmãos, desistir do que arrumar uma solução e progredir. Talvez o seu discurso seja mais negativo do que as promessas. E por último, irmãos, a pressão de ser minoria. Quando queremos conquistar algo, irmãos, e que Deus está aprovando, não importa se somos minoria. O que é isso? Quando Deus, irmãos, ou quando queremos conquistar algo, e Deus nos aprova para esse algo, irmãos. Se a gente for minoria, isso não importa. 12 homens foram, 10 trouxeram negatório negativo. E 2 ficaram perseverando, irmãos. Eles eram minoria. Deixa eu te falar uma coisa, não espere alguém ao teu lado até que você vença. Nunca espere alguém do seu lado, irmãos. As pessoas só vão ficar ao seu lado quando você começar a vencer. Só vão bater nas tuas costas e dizer assim, eu acreditava em você quando você começar a vencer. E aprenda outra coisa. A voz de Deus quase sempre não é a voz do povo. Não espere ser unanimidade. Não espere, irmãos, as pessoas te verem como uma boa pessoa. Você só é popular. Porque os populares, irmãos, não conquistam. Só os inconformados. Só os que decidem viver o sobrenatural. E olha, irmãos, veja o que está te impedindo de viver os sonhos de Deus e os seus sonhos. Se é o espírito, se é o lixo na alma, se é a força do argumento negativo ou se é a pressão de ser minoria. Porque quinta-feira, irmãos, nós vamos aprender a viver os nossos sonhos e aos sonhos de Deus. Mas, irmãos, eu queria que você mandasse essa mensagem para o grupo da tua família. Colocasse, irmãos, mandasse para 3 ou 5 amigos seus. E no final, irmãos, curte essa mensagem, segura ela, manda um coraçãozinho, manda um joinha. Irmãos, e que Deus abençoe a sua semana com paz, com vitória e com livramento. Te espero aqui quinta-feira com uma mensagem poderosa da parte de Deus. E próximo mês eu tenho mais novidades no nosso Bom Dia com Paz. Fica na paz, Deus te abençoe e até que